Bem-vindo ao nosso momento de reflexão. Vamos conhecer a história de Caim e Abel, uma lição sobre as consequências do pecado e a justiça de Deus. Quem foram Caim e Abel? Adão e Eva tiveram filhos após serem expulsos do jardim do Éden. Primeiro, Eva concebeu Caim e depois Abel. Abel se dedicava a cuidar de ovelhas e Caim era agricultor. A morte de Abel. Certo dia Caim ofereceu a Deus alguns produtos de sua agricultura e Abel ofereceu o seu melhor cordeirinho. Deus se agradou de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Com isso Caim ficou furioso e teve inveja de seu irmão. Deus tentou conversar com Caim dizendo: "Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo." Gênesis 4:7. Depois destas coisas, Caim convidou o seu irmão para ir até o campo e lá o matou. Deus o encontrou e perguntou: "Por que você fez isso, Caim? O seu irmão da terra clama a mim por vingança. De agora em diante você não colherá mais nada da terra. Você irá andar errante pelo mundo." Caim respondeu: "Não vou poder suportar esse castigo, porque quem me encontrar vai me matar, com certeza. Isso não vai acontecer. Pois, se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança." Gênesis 4:15. Em seguida Deus lhe colocou um sinal para que se alguém o encontrasse não o matasse. Caim saiu da presença do Senhor e foi morar em Nod, localizado a leste do jardim do Éden. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Há muitas especulações a esse respeito. Listamos abaixo as principais linhas de pensamento. Deus se agradou mais da oferta de Abel porque ele tem uma clara preferência por sacrifícios de carne e sangue do que frutas e verduras. O sangue seria o elemento reconciliador entre ele e os homens. Abel fez exatamente o que Deus pediu em oposição a Caim, que inventou algo de sua própria cabeça. A reação de Deus não tem a ver com o sacrifício, mas com o caráter dos dois homens. De acordo com João, Caim sempre foi malvado e isso justificaria a rejeição que sofreu. A reação de Deus se justifica pela postura do coração de cada um dos irmãos na hora do sacrifício. Abel agiu com fé, HB 11:4, ao passo que Caim não estava acreditando no significado de seu sacrifício. Deus preferiu Abel porque ele escolheu as primícias, o melhor do que tinha para oferecer, enquanto Caim não. Obviamente, algumas das hipóteses podem ser compreendidas conjuntamente. Citações de Caim e Abel em outros lugares da Bíblia. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas, 1 Jó 3:12. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. O assassinato e o conselho de Deus. Algum tempo depois dessa história, Deus escreve, por meio de Moisés, o mandamento "Não matarás". Esse mandamento regulava a vida do povo de Israel no Antigo Testamento. O julgamento em caso de assassinato também foi proposto por Deus da seguinte forma: aquele que matou também deve ser morto, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso servia para regular, por exemplo, a vingança desproporcional, como ocorreu no caso de Lameque que afirmava, se gabando: "Matei um homem por causa de ferimentos que me causará, e uma criança porque me ofendeu." Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Gênesis 4:23. O assassinato depois de Jesus. Jesus trouxe ainda mais luz para compreendermos como Deus enxerga o assassinato, ele ensina em seu sermão. Vocês ouviram o que foi dito aos pais de vocês, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão, será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, raça, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser,
tolo será réu do fogo do inferno. Ou seja, aquele que alimenta a ira indevida contra o seu irmão, já o assassinou em seu coração. Como podemos lidar com a ira? O sentimento que causou a tragédia na história de Caim e Abel foi a ira indomada de Caim. Quando Deus percebeu essa ira, ele o advertiu dizendo: o pecado jaz à porta, mas cumpre a te dominá-lo. A ira jamais pode ser senhora da razão. Todo ser humano é por natureza violento e competitivo. Queremos ser melhores e nos sentir melhores do que os outros. Não suportamos a ideia de nos vermos em uma posição inferior. Como Caim, não conseguimos enxergar o outro sendo honrado por Deus em detrimento de nossa própria glória. O conselho de Deus para nós continua sendo o mesmo. Cumpre a te dominar o teu sentimento. E tendo feito isso, poderemos viver como verdadeiros irmãos. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos como esse, curta o vídeo e se inscreva.